Para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre a vitamina B12, é importante conhecer algumas regras sobre a absorção e o metabolismo dessa vitamina. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é com relação à questão gástrica e a vitamina B12. Então, olha o que ocorre. Vou fazer um desenho aqui para você. A gente tem aqui o esôfago e o estômago. Ou seja, o alimento ingerido ele vai descer pelo esôfago e chegar no estômago. O primeiro ponto é que a B12 que chegou desse alimento, para que ela seja retirada do alimento, é necessária a presença de ácido no estômago. O estômago precisa estar ácido para que aconteça essa retirada. Então, aqui já vale 2 pontos para a gente conversar. Um dos pontos é que muitas pessoas que tomam antiácidos ou qualquer medicamento que reduz a acidez do estômago, isso favorece a má absorção de vitamina B12. E o outro ponto é que com o envelhecimento é muito comum para algumas pessoas perderem ou reduzirem a quantidade de ácido no estômago. Então o envelhecimento é um fator de risco para a deficiência de vitamina B12. Não é à toa que algumas entidades norte-americanas recomendam que todas as pessoas com mais de 50 anos de idade façam uma suplementação de vitamina B12, comendo ou não comendo carne, por conta dessa questão gástrica ligada ao envelhecimento. Bom, então a primeira regra é que precisa ter ácido no estômago para absorver a B12. A segunda regra é que o nosso estômago produz um elemento chamado fator intrínseco. Eu vou abreviar como FI, fator intrínseco. O fator intrínseco ele é muito importante para a absorção porque ele vai se ligar, ele vai dar as mãos para a vitamina B12 para que ela possa ser absorvida posteriormente. Então, depois que sai do estômago a B12 e o fator intrínseco, os dois vão se unir num complexo B12 somado com o fator intrínseco. Isso é muito importante. Sem o fator intrínseco, a gente não consegue absorver a B12 de forma adequada. Se você não tiver fator intrínseco, você vai absorver apenas 1% da B12 que você ingere. E o que a gente chama atenção com relação a isso é que algumas pessoas têm uma doença autoimune, ou seja, uma doença onde o próprio corpo destrói células do próprio corpo, e ela pode destruir as células do estômago que produzem esse fator intrínseco. Então, pela falta de B12, isso vai ocasionar posteriormente uma anemia, e isso tem um nome específico, chamado anemia perniciosa. Essa condição não tem nenhuma relação com a dieta vegetariana. É uma relação devido a esse ataque das células que produzem esse fator intrínseco, e a pessoa vai desenvolver essa anemia por conta desse ataque. Então ela pode estar ingerindo B12, uma quantidade muito boa, só que essa B12 passa direto e não é absorvida por conta da falta desse elemento. Tá? Então a primeira regra precisa de ácido no estômago, segunda regra precisa produzir o fator intrínseco. A terceira regra é que a absorção da vitamina B12 ela vai ser feita no final do intestino delgado. Ou seja, a gente tem o intestino delgado e depois tem o intestino grosso, que é onde se formam as fezes. Então, na última porção do intestino delgado, é nesse local que vai ser absorvido a vitamina B12. E a gente frisa isso porque algumas pessoas que fizeram algumas cirurgias, que têm essa parte do intestino retirada, elas podem cursar com deficiência de B12 porque houve uma modificação do local de absorção. Existe um outro ponto interessante, que é o fato da gente ter uma reciclagem de vitamina B12 todos os dias. Embaixo do fígado a gente tem a vesícula biliar e ela lança a vitamina B12 no intestino. O intestino puxa de volta para o sangue, ou seja, tem uma reciclagem, é um ciclo do intestino para o fígado, ou seja, um ciclo êntero, que é intestino, hepático para o fígado. Então, ciclo enter-hepático de B12, um ciclo de reciclagem. Isso a gente vai conversar depois, porque isso tem uma relação muito importante com a deficiência de B12. Mas um outro fato que é muito importante colocar é que as bactérias nós já vimos que elas produzem vitamina B12. E no intestino grosso, que é onde formam as nossas fezes, a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias. E essas bactérias de fato produzem a vitamina B12. Só que o local de absorção é anterior, é no intestino delgado. Então surge sempre a nossa ideia, uma ideia na nossa mente. Poxa, mas essa B12 que eu estou produzindo não vai ser absorvida? Não, a quantidade de absorção que nós temos é mínima, né? Não é significativa, não é suficiente para aumentar em nada o nosso nível sanguíneo dessa vitamina. Estudos feitos com indivíduos que seguem uma dieta crua mostram que mesmo com essa flora mais abundante não há absorção suficiente e mesmo oferecendo para esses indivíduos pré e probióticos, que são as próprias bactérias benéficas e o alimento para essas bactérias para se proliferarem, não ocorreu aumento nos níveis sanguíneos da vitamina B12. Então, tudo indica que essa flora intestinal não é capaz de otimizar tanto a ponto de otimizar o nosso nível corporal de vitamina B12.
E nesse contexto também surge uma ideia. Se eu produzo vitamina B12 no intestino grosso, e o local de absorção é no intestino delgado, que é o local prévio, será que não volta um pouquinho do conteúdo fecal ali para o intestino delgado para poder fazer essa absorção? E a resposta é não. A gente tem entre o intestino delgado e o intestino grosso uma válvula, chamada válvula iliocecal. Essa válvula não permite que o conteúdo do intestino grosso volte para o intestino delgado. Algumas pessoas têm essa válvula incompetente, ou seja, essa válvula está mais afrouxada. Então pode acontecer de voltar um pouquinho desse conteúdo fecal. Só que quando acontece isso, a pessoa tem um quadro de proliferação bacteriana nesse local que causa uma irritação, uma inflamação, e isso piora ainda mais a absorção de vitamina B12. Então a gente não consegue achar uma via específica para poder fazer esse trânsito retrógrado, voltando do intestino grosso para o intestino delgado. E quando a gente fala de vitamina B12, é muito importante a gente falar com relação ao estoque dela. Na literatura a gente vai encontrar que o estoque de vitamina B12 pode durar no fígado por 3 a 5 anos. Isso é uma raridade. São poucas as pessoas que realmente têm um estoque de B12 muito boa. A gente vai encontrar, como eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, no outro vídeo, pessoas com uma ingestão alta de vitamina B12 e com deficiência, ou seja, não tem estoque nenhum há muito tempo. Então eu sugiro não considerar o estoque de vitamina B12 como um fator de segurança para você iniciar a suplementação. Porque algumas pessoas têm a ideia de que se elas se tornarem vegetarianas, após 3 a 5 anos apenas elas vão se preocupar com a vitamina B12. E isso é um erro muito comum de ser feito. Então a preocupação com a vitamina B12 é para quem come carne e para quem não come carne. Então, muita atenção à vitamina B12. Então, apenas se lembrando desses aspectos. Vitamina B12, preciso de ácido no estômago para ser absorvido. A gente precisa ligar a vitamina B12 ao fator intrínseco que o estômago produz. A absorção é no final do intestino delgado. A gente produz vitamina B12 no intestino grosso, mas não tem como trazer esse conteúdo para o intestino delgado de volta. Então tem produção, porém não é aproveitada. E a gente tem um estoque de B12 teórico que na prática não vale a pena confiar.